paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Boa noite, glória a Deus. Pode se sentar aí um minutinho aí, vou me apresentar. Porque a pastora Angelica já me apresentou, já me fez chorar, pastora. Coisa linda quando a gente vê o servo do Senhor reconhecendo aquilo que o céu faz por ele. Porque nós somos canais, mas quem realiza e completa a boa obra é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor que faz a obra. Amém? Glória a Deus. A pastora já falou um pouquinho de mim aqui, né? Meu nome é Gisele, né? Sou casada, pastora. Sou casada, nós duas aqui não vai ter negócio, porque só falando aí com uma menina, eu sou casada com o homem mais lindo da face da terra, que está ali, missionário Gilberto, né? E nós congregamos na igreja Shalom Pentecostal em Filadélfia, na América, né? Eu não congrego aqui no Brasil. Temos como pastores presidentes ali, pastor Carlos Alencar e pastor Eliana, pastor local, pastor Alberto, pastor Ivanice. Estamos aqui debaixo das bênçãos pastorais. Os nossos pastores nos autorizou a vir até o Brasil. Procurei minha carta, pastor, para todo lado. Tem ali só carteirinha. Eu espero que eles não me perdam essa carta lá assinada, não. Em nome de Jesus, né? Mas o Senhor, os nossos pastores nos liberou para estarmos aqui. A pastora falou um pouquinho do projeto, é um projeto que o Senhor nos deu para levantar mulheres, mas além disso nós somos missionários, né? O coração do meu esposo é um coração missionário, de missões. O Senhor já nos presenteou com a África, com o Haiti, com a bacia amazônica, com a Bolívia. Deus, Ele tem nos levado em alguns locais aí para a glória do nome dele, né? Para que o nome dele seja glorificado. E quando nós recebemos o convite da pastora, eu falei, misericórdia, eu preciso de ir. Eu falei ali, eu não posso falar que não, mesmo depois de a gente ter corrido uma semana toda, 2 semanas, né, que nós fizemos São Paulo no dia 10, um encontro de mulheres lá, depois viemos para cá, começamos a fazer a organização toda, foi assim, um final de semana, foi um intensivão, pastor. Foi algo assim extraordinário. Irmã Silvia, você estava lá, missionária? Foi um negócio poderoso, né, do Senhor. Em nome de Jesus, que as nossas candeias venham permanecer acesas. Mas eu não poderia deixar de aceitar esse convite da pastora. E eu vim pensando em falar algo aqui para a igreja nessa noite. E quando eu sentei ali, o Senhor me deu uma outra mensagem. Eu falei, Jesus, não faz isso comigo não. Mas eu preciso ser obediente ao que o Espírito Santo de Deus precisa de trazer. E quando eu estava sentada ali, o Senhor falava comigo assim, fala um pouquinho do céu. Eu falei, nossa Senhor. E o Senhor falava assim, fala um pouquinho do céu, mas lembra aos meus filhos o que eles têm vivido também hoje, né? As dificuldades que nós temos vivido. Porque hoje a igreja que é verdadeiramente uma igreja fiel ao Senhor, fiel aos princípios da palavra, é uma igreja que ela tem sofrido de alguma forma. E para ser cristão hoje em dia não tem sido fácil, porque aí de fora tem muitas bandejas. Satanás todos os dias apresenta uma bandeja. E não é fácil realmente para o ser humano, para a carne, ela superar isso tudo aí fora. A gente precisa de realmente estar numa conexão com o céu. A gente precisa de ter uma vida de oração, a gente precisa de ter uma vida de busca, de renúncia, para que a gente consiga permanecer. E é bem verdade que o cristão, ele sofre muitas ofensas. O cristão, ele é ofendido quando ele fala de Jesus. O cristão é ofendido quando ele aceita Jesus e fala para a família dele que ele aceitou Jesus. O cristão muitas vezes congrega e a gente vê tantas coisas acontecendo. A minha mãe acabou de falar aqui agora há pouco que queria até cultuar em casa, né? Uma missionária cega, diagnosticada pelo médico da terra, mas que o céu permite que enxerga. Então, por aí a gente vê que não é algo que seja fácil. E quando eu sentei ali, falei, Jesus, falar do céu, mas falar o quê? Eu quero convidar você, a gente vai ler somente um versículo e o Senhor vai explanar essa palavra aqui de uma forma diferente. E eu preciso confessar que é um culto da família, e é muito bom ver a família reunida, é muito bom ver a família aos pés da cruz,
Um dia o Senhor me deu um texto no livro de um texto de 1 Samuel sobre família aos pés da cruz, algo muito lindo, algo muito extraordinário, mas eu preciso de entregar essa mensagem aqui hoje, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Convido você a ficar de pé, colocar-se sobre os seus pés, abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, e nós vamos estar lendo Apocalipse 3, no verso 7, nós vamos ler o verso 7, e eu vou aqui até onde o Espírito me conduzir. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e que ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. 12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele, meus irmãos, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Glória a Deus, pode se assentar. Nós oramos ao Senhor, mas eu clamo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele fale através dos meus lábios e não se cale, que Ele glorifique a Tua palavra. Glória a Deus. Quando nós abrimos a carta no livro de Apocalipse primeiro, nós vemos aqui João, ele começar a escrever esse livro apocalíptico. Eu não sei se vocês sabem, mas João, ele cerca de 50 anos após a crucificação de Jesus, João é levado para a ilha de Patmos. A tradição diz que esse homem foi lançado em um tacho de óleo fervente, e mesmo assim ele sobreviveu. O imperador, pelo nome de Domiciano, que perseguia, eu estou começando a sentir a graça de Deus nesse ano. Um homem pelo nome, um imperador pelo nome de Domiciano, ele perseguia a igreja daquela época. Por causa do testemunho de Jesus, os discípulos estavam sendo espalhados na face da terra, estavam sendo mortos, não espalhados, estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos. A igreja não tinha liberdade de propagar o evangelho. João, eles não conseguiram de forma nenhuma paralisar aquilo que o céu tinha depositado dentro de João. E eu estou aqui nessa noite de hoje para dizer para você que as dificuldades dessa terra, que as perseguições dessa terra, que as lutas dessa terra, que as desavenças, que as discórdias dentro dos lares nessa terra, não vai paralisar aquilo que o céu depositou dentro de você. A tristeza matrimonial não vai paralisar. A dificuldade financeira não vai paralisar. A perseguição do mundo aí fora não vai paralisar aquilo que o céu já depositou dentro de você, que é o reino de Deus. Então esse homem é levado para a ilha de Patmos, e ali o texto sagrado no capítulo 1, no verso 9, João começa a dizer que eu também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Por causa do testemunho de Jesus, você vai ser perseguido nessa terra. Por causa do testemunho de Jesus, você vai ser apontado nessa terra. Por causa do testemunho de Jesus, jovem, deixa eu te falar uma coisa. O
com você na terra. E eu vim aqui para falar do amor desse Deus para você. O inferno, queira sim, queira não, tem um joelho que se dobra pela sua vida. E o Espírito vai operar. Por causa do testemunho de Jesus Cristo, João foi parar nesse lugar. Mas o que eu acho tão lindo, tão interessante, tão maravilhoso de Deus, é que o texto sagrado nos diz que ele foi arrebatado em espírito. Domiciliano fecha a porta da palavra para João na terra. O Senhor abre uma porta no céu para ele, e é como se a gente pudesse ver o Senhor falar: vem aqui, João, que eu quero te contar alguns segredos. Sobe para cá, João, que eu quero te mostrar algumas coisas aqui no céu. Aleluia. Ele ouve uma voz como um som de uma trombeta. E eu vou falar porque eu tenho compromisso com o céu. Quando nós ouvimos Deus falar, nós entendemos quem está falando. Porque existe um monte de profetada aí que está entregando um monte de profeta aí que não é de Deus. Mas a voz de Deus é como a voz de um sono de muitas trombetas. A voz de Deus é voz de autoridade. A voz de Deus é a voz que exorta, mas é a voz também que consola. E aí, o Senhor começa a dizer para ele assim: olha, escreve aí num livro a carta para sete igrejas da Ásia. Só que quando ele virava, o texto diz que quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele vê uns 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais, um homem semelhante ao Filho do Homem, e as suas vestes iam até os pés, e eram cingidos pelo peito com um cinto de ouro. João teve a revelação de Jesus no meio das 7 igrejas. Então o que eu quero dizer para a igreja do Senhor nessa noite? Tenha reverência no culto, porque Ele anda no meio da igreja. Ele diz que a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os olhos do Senhor que nós servimos, Ele tem como chama de fogo. Não há nada que fica oculto, não há nada que fica escondido debaixo da patente do olho de Deus. Se tem alguém te ferindo, o céu está vendo. Se alguém te humilhando, o céu está vendo. Se alguém te abençoando, o céu está vendo. Se alguém que está falando mal de você, o céu está vendo. Se alguém que está te criticando, o céu também está vendo. Se alguém que está te honrando, o céu também está vendo. Ele começa a descrever o Senhor, e ele fala como são os seus pés. E ele começa a dizer sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele diz assim que quando ele o vê, ele cai aos seus pés como morto. Só que ele coloca sobre ele a sua destra. Eu sinto muita graça de Deus aqui. E ele vira e fala assim: não temas, porque eu sou o primeiro, eu sou o último e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da porta da morte e do inferno. Ei, deixa eu dizer, o Deus que nós servimos não é qualquer Deus. Pastor, eu vou entregar. O Deus que nós servimos não é qualquer Deus. O Deus que nós servimos não é qualquer um. Ele é o que fez o começo em Gênesis, mas que está findando em Apocalipse. Ele é o que criou no começo, mas é o que está vindo e vai voltar para buscar a igreja de Apocalipse. Aleluia. Eu acho tão interessante, é porque era uma mensagem que era para confortar o coração de João.
Interessante, né? Porque João estava vendo tudo ali. Aí João está sozinho no local, aí ele pensa assim, e agora como vai ser? Depois de 50 anos a gente está vendo isso tudo acontecer aqui no nosso meio. Como vai ser agora? Aí o Senhor sobe com João e ele começa a falar sobre as igrejas. E eu não vou falar sobre essas igrejas, porque o Senhor, ele falou comigo, não foi sobre as igrejas. O Senhor, ele falou comigo, foi sobre o céu. O Senhor, ele falou comigo sobre o céu. Sabe por quê? Porque existe uma geração de pregadores hoje em dia que está entregando chave, que está entregando casa, que está entregando lote, que está entregando conta bancária recheada, mas estão esquecendo de falar do céu. E o Senhor me trouxe nessa noite para dizer para essa igreja que existe o céu e também existe o inferno. Coloque a sua vida na posição com o céu, porque há uma morada eterna nos esperando. Nós queremos para o céu. E ele começa, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse 20, no 14, ele começa a dizer que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Existe um livro que quando nós vemos na frente, nós confessamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, Rei da Glória, o nosso nome passa a ser escrito nesse livro da vida, e o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós, e aí ele tira todas as coisas que a carne deseja, e o Espírito passa a ter o comando e a direção da nossa vida. Aí João, ele começa a dizer que ele viu um novo céu e uma nova terra. E aí João diz que viu a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvia uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O Senhor está dizendo assim: peraí, as aflições dessa terra, as lutas dessa terra, as perseguições dessa terra, vai ter uma recompensa. Você não vai ter governo corrupto, você não vai ter prefeito corrupto, você não vai ter presidente que rouba, você vai ter um governo eterno dominando sobre a sua vida. Eu entendo isso aqui, eu entendo que o Senhor está falando assim: peraí um pouquinho, quem vai governar sobre a sua vida sou eu. Ei, as perseguições estão fortes no lugar, as afrontas estão fortes no lugar, mas eu vou ser o governo, eu vou ser o governo que vai te governar. Já te governo, mas aqui eu vou estar governando. Não vai ter homem que vai ter controle sobre ninguém nessa terra. Aí João, ele começa a dizer: e Deus livrará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas. Ele está dando um recado assim: você está chorando hoje? Você está sofrendo hoje? Está difícil hoje? Mas vai chegar um dia que não vai ter lágrima. Ei, vai chegar um dia que não vai ter dor. Ei, vai chegar um dia que você não vai ver aquele que você ama ali sendo sepultado, porque o Senhor já vai ter exterminado com todas as dores, com toda a morte. Olha que coisa linda que o céu está falando aqui comigo, pastora Angelita. É como se o céu dissesse assim: você não vai ter que chorar por causa daquela família sua que está morta, e você passa as madrugadas orando, enquanto os folgados estão lá na rua, farriando, bebendo, gastando, se prostituindo. É como se eu ouvisse o céu dizer assim: ei família, peraí um pouquinho, deixa eu dizer algo para você. Vai acabar isso aí, vai acabar o choro da madrugada, vai acabar aquele choro que você fica chorando por causa daquele marido pirracento, que não muda, que o céu está tentando tratar e ele não reconhece. Peraí um pouquinho, vai acabar as lágrimas. Vocês não estão entendendo? Peraí, vai acabar o choro,
está chorando cada que filho rebelde lá, só sabe rebeldear, que está esquecendo que existe um Deus sobre a terra e que ele está debaixo de um governo que chama paternal e que ele tem que obedecer, que ele tem que respeitar, que ele tem que honrar, porque a Bíblia Sagrada nos diz: honre o teu pai e a tua mãe para que prorrogue os dias seus na face da terra. Minha mãe mora numa casa muito mais boa do que a minha. Estou falando a verdade, porque ela foi na minha casa outro dia. Honre, respeita, honre. Tem um negócio esquisito demais, né? Outro dia até vi, a minha filha mandou para mim um videozinho, falou assim: mãe, essa mulher aí está parecendo a senhora. Eu falei: meu Deus do céu. Aí passou um pouquinho, eu não abri. Aí passou umas 2 horas: mãe, você abriu o vídeo? Eu falei: não tive tempo não. Mãe, abre. Eu falei: menina, não tem tempo para essas coisas. Mãe, mas sabe, você vai gostar. Aí eu vi uma mulher, pastora Angelita, pegando uma chinela assim, pá! Ela falou: mãe, eu lembrei da senhora. Ele está falando aqui que é a mãe raiz. É porque hoje em dia a gente vê o filho pegando o chinelo e metendo nas costas do pai e da mãe. É verdade. Sabe por quê? Porque não tem a noção. Infelizmente o príncipe dessa terra cega o entendimento e não tem a noção e a consciência de quem carregou no ventre, de quem arriscou a vida lá, de quem deixou de comer para poder colocar comida na boca. O céu está mandando e eu vou entregar, porque eu não levo nada para casa. Princípio de honrar. Nós precisamos de honrar os nossos pais, porque a Bíblia nos ensina. Mas o que eu acho muito lindo é porque João escreveu aqui para nós, para nos consolar, né? Peraí, não vai ter isso não. Vai acabar com isso aí. Essa tormenta, essa aflição vai passar. E ele começa a narrar o texto e diz que ele está sendo cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da vida. Eu acho tão interessante, que eu acho tão maravilhoso que quando eu não estudo o texto, pastora, é o céu que dá. É como se eu visse o Senhor falando assim: peraí um pouquinho, está reclamando, está murmurando, está falando que não tem, está falando que não possui, está falando que a vida não muda, está falando que está passando uma tormenta danada, mas não quer vir aonde que tem a fonte. Vem para a fonte, nada na fonte, mergulha na fonte, deixa a fonte te encher. Vem para a fonte. Peraí, está difícil, vem para a fonte. Sabe por quê? Porque aí quando o calorzão da dificuldade, da luta, da peleja nos atinge, a gente dá uma molhadinha, uma mergulhadona na fonte, e a fonte traz refrigério sobre nós. A fonte traz. Olha, é 2 caminhos, eu vou repetir porque o céu está mandando. Tem céu e tem inferno, você escolhe o caminho que você quer andar, mas eu e essa igreja queremos ir para o céu. Aleluia. Quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Gente, presta atenção. O meu pai aqui na terra é pobre. Porque quando eu saí daqui do Brasil, minha filha tinha que colocar água com tote numa madeira para dar para beber, porque não tinha o que comer. Não tinha o que beber dentro de casa, não tinha comida. As coisas eram muito difíceis. Então assim, eu não tenho pai rico, não sei se alguém que tem pai rico. Mas você já imaginou? Olha o que ele está falando. Será meu filho. Filho de alguém que só deixa o governo sentar na cadeira se ele autorizar. Filho de alguém que tem poder e entra não como o 4º homem na fornalha de fogo, mas como o 1º homem na fornalha de fogo. Filho de alguém que tem autoridade para fechar a boca de leão e pôr leão para jejuar e glorificar o nome dele e dar livramento dentro da cova, como ele fez com Daniel. Então peraí, filho de alguém que pega um menino e coloca sentado numa cadeira no Egito para poder dar livramento para um povo de uma fome que estava vindo. Peraí um pouquinho, você não está entendendo quem você vai ser não. Filho, chamado de filho, daquele que só fala assim: Moisés, põe o cajado na água e manda o povo marchar, porque o inimigo que está vindo aí atrás eu cuido. Estou aqui para
te lembrar. Eu preciso correr, porque a pastora, eu falo até com a pastora Lívia, que eu te chamo de pastora Lívia, pastora Angelita. A pastora Angelita falou que eu podia pregar até às 10, mas eu gosto de ser obediente, pastor, porque eu quero voltar. E eu não quero cansar os irmãos. Por isso eu vou pular aqui. Tem muita coisa marcada, mas eu não vou pular. Olha só, o que ele fala? E a cidade não necessita de sol nem lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Gente, olha que coisa linda, maravilhosa também. Coisa até para a terra. Ninguém vai precisar nem de pagar a conta elétrica. Ninguém vai pagar nem energia, pastor. Lá em casa é um negócio, desliga a luz. Desliga a luz. Gente, é uma glória, é um poder, é uma autoridade, é um governo. Vai ser tudo limpo, tudo claro. As nações vão andar sobre a sua luz, e os reis da terra darão para ele a sua glória e honra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que vai para o céu e aquele que não vai ter que confessar, vai ter que se dobrar diante da autoridade que há no nome de Jesus. Só que eu acho que interessante aqui, quando João está terminando essa carta aqui, ele fala assim: olha, sabe que tem um negócio, tem uma turma aí que não vai entrar, né? Tem uma turma aí que vai ficar de fora. E o que eu acho tão interessante nesse negócio aqui é que tem uma turma que até faz parte do reino de Deus que vai ficar de fora. Porque ele fala assim: não vai entrar coisa nenhuma que contamine, nem quem comete abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele diz, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ele ainda começa a dizer mais alguma coisa de um outro povo, que vai ficar de fora: os cães, os feiticeiros, os que se prostituem. Eu não vou parar aqui para me seguir. Os feiticeiros. Acho que é interessante, que eu não sei se aqui no Goiás tem, mas lá onde que eu moro tem demais. Tem um povo crente lá que ora para o irmão não prosperar, que ora para o irmão não ser abençoado, que ora para o irmão dar certo em outra igreja, que ora para o irmão, vai fazendo aquelas orações, aqueles trem esquisito, tá achando que... Aí eu acho que é interessante que lá na América acontece isso. Aí Deus, tá vendo? Deus tá tratando nada. Você lançou a palavra, Satanás pegou. Lançou a palavra, o inferno pegou e se tornou maldição em cima da vida de outro. É feiticeiro também, Deus está falando. Deus está falando aos feiticeiros, os que se prostituem. Eu acho que é interessante, que é porque quando nós falamos de prostituição, nós pensamos que são relacionamentos entre homem e mulher. Mas não é só isso que é prostituição. Nós prostituímos quando nós adoramos outro Deus. Nós nos prostituímos quando nós colocamos alguma coisa acima do nosso Deus. Nós colocamos as nossas vontades, os nossos desejos em cima da vontade e o desejo de Deus. Aí nós estamos prostituindo. Isso também é prostituição. É eu achar que o meu marido é melhor do que o Deus que eu sirvo. É eu achar que a novela é melhor do que o Deus que eu sirvo. É eu achar que o parque é melhor do que o Deus que eu sirvo. É eu achar que os meus amigos aí da rua é melhor do que o Deus que eu sirvo. É eu achar que a minha vontade carnal é mais forte e melhor do que o Deus que eu sirvo. Eu estou me prostituindo. E outra coisa também aqui é aqueles que vendem a palavra e o dom de Deus está prostituindo. Estão se prostituindo porque está colocando preço. O obreiro é digno do seu salário, mas aquele que coloca preço, aquele que cobra, está prostituindo com aquilo que não é dele, está prostituindo com o dom. Você não vai postar isso no YouTube não, vai? Vai, né?
né? Eu sei que vai. Eu acho que o interessante é que os homicidas matam, aqueles que matam a carne. Eu acho que o interessante é porque o Senhor me faz lembrar aqui um versículo que fala assim, que a gente tem que temer a Deus, e não aquele que mata o corpo, mas que não tem poder de matar a alma. Mas existe um povo aí de fora, um povo lá na onde que eu moro, que mata um povo, mata os irmãos com a língua, falam mal, aponta, acusa. Quem faz a obra redentora e transformadora em um ser humano é o Espírito Santo de Deus. Então, quando eu vejo que o meu irmão está errando, eu preciso de dobrar os meus joelhos, colocar ele diante do Senhor e pedir que a misericórdia de Deus alcance ele e que ele seja transformado, mudado para a glória do nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós falamos aqui sobre as idolatrias. E qualquer um que ama e comete a mentira. Ainda tem gente que fala, é uma mentirinha santa, é uma invejinha santa. Que inveja santa o quê? Inveja diabólico. Inveja é aquilo que a gente deseja, daquilo que alguém tem, sendo que a gente não caminhou a estrada e o caminho, o trajeto daquela pessoa para adquirir. Não existe nada santo, santo é o Senhor. Nem nós somos santos, porque a hora que nós estiver santo demais, o céu vai fazer, vem para cá. Peraí, vem para cá, já está santo. Nós somos falhos e imperfeitos. Aleluia. Aqui o texto vai terminar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Eu vou terminar isso aqui com uma frase muito linda. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor está falando, ei, eu não sei como você se encontra, mas vem. O Senhor está dizendo assim, olha, eu não sei como está a sua vida, mas vem. O Senhor está dizendo aqui, nós ouvimos a pastora dizer aqui, como foi que ela estava, como ela estava, qual que era a condição dela. Você que se conhece, você quem sabe como está dentro de você, mas o céu está dizendo, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das palavras malditas sobre a sua vida, eu estou vindo e estou falando, vem. Vem. Pode orar com a igreja, pastor? Vamos, tem alguém para estar louvando o Senhor? Tão difícil falar do céu, porque nós queremos ouvir outras coisas. E a Bíblia é recheada de textos maravilhosos que a gente pode passar. Mas o Senhor, Ele está querendo que a igreja volte a falar do céu. O Senhor está querendo que a igreja volte a falar, ei, eu sei da sua dificuldade na sua casa. Eu sei da sua luta na sua casa. Eu sei das perseguições que você está vivendo. Eu sei das portas fechadas. Eu sei que as coisas não estão boas aí. Mas eu estou para te dizer que eu estou vindo buscar a minha igreja. E eu estou vindo para buscar uma igreja santa, preparada, lavada e remida nas vestes do Cordeiro. Eu vim pegar aqui nessa noite para uma igreja que eu li aqui, como a igreja de Filadélfia. O Senhor sabe da sua pouca força, o Senhor sabe da sua pouca condição, mas Ele está colocando uma porta aberta diante de você e ninguém vai fechar essa porta. Vamos ficar de pé? Pastor, pode orar com a igreja? Glória a Deus. Debaixo da autorização do pastor, nós vamos estar orando. Debaixo da bênção do pastor, nós vamos orar com você. Nós vamos orar aqui para pessoas que precisam de aceitar Jesus, pessoas que precisam de reconciliar com Jesus. Nós vamos orar aqui por pessoas que estão passando lutas, dificuldades, problemas, aflições. Eu queria, é melhor, eu vou estar orando até para mim, porque eu estou passando luta, porque eu estou passando dificuldade. Eu vim para o Brasil e deixei uma filha lá em casa,
que o filho dela foi tirado de dentro da casa dela. Um menino de 13 anos. Não está com eles, não está com a minha família. Eu tenho todos os motivos para não estar aqui falando de Jesus. Mas eu creio que o céu já está trabalhando em favor da minha casa, da minha família. Eu vou orar aqui por pessoas que precisam de cura física. Porque o Deus que nós conhecemos é o Rafael, Deus que cura. E eu te convido a vir na frente, que nós vamos estar orando pela sua vida. E nós cremos que o Senhor, o Deus que mesmo João estando na ilha de Patmos, Deus usou ele para poder escrever alguns livros da Bíblia e a carta de Apocalipse. Eu quero orar com pessoas aqui que não estão aguentando mais tanta afronta, tanta perseguição. Mas o Senhor, Ele te conduz. O Senhor, Ele te direciona. O Senhor, Ele te aponta. O Senhor me autoriza a dizer para você: não olhe a casa grande, não olhe a ministério grande, não olhe a lugar grande, porque o Senhor está vendo a decepção que você sofreu naquele lugar. Depois que o filho será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador